Olá, Dr. GD Gilson, e a você que está nos assistindo. Quero agradecer o convite de estar participando deste projeto de cidadania. E hoje nós vamos falar sobre os direitos do portador de câncer. É muito importante para você que está passando por uma situação delicada de saúde, ou então que tem algum parente, conhecido ou amigo que está com um problema de câncer, é portador de câncer. E hoje nós teremos aqui, é muito mais fácil conhecer os direitos para ir sim buscá-los, reivindicá-los. Eu sei que ser portador de câncer, lidar com a doença não é fácil, mas nós com conhecimento dos direitos que temos para amenizar, pelo menos financeiramente, ou ajudando no tratamento, é uma boa opção. Então, hoje eu quero alertar sobre quais os direitos que aquela pessoa que é portadora de câncer tem. Nós vamos falar sobre alguns direitos sociais, os previdenciários, e também outros direitos legais que a pessoa poderá ir buscar. Pode ser o portador de câncer e muitas vezes algum dependente que está com a doença. Então, a Constituição de 1998, ela traz no artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Assim, nós temos implementado já a ideia de um sistema único de saúde. Então, a partir da Constituição Federal, é que o Estado pensou e repensou na questão de se ter um sistema único de saúde mais acolhedor, efetivo e com a participação de todos os entes governamentais, seja Estado, União e municípios. A Lei Orgânica do SUS, ela foi implementada pela Lei 8.080 de 90. O que ela diz no artigo 2º? A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Então, nós tivemos, após também, a Lei 8.142, também do mesmo ano, que veio regulamentar melhor essa lei orgânica. O que traz a sistemática do SUS? Pensar em sistema único de saúde, implementado a partir da ideia da Constituição de 88 e em 1990 com a lei orgânica, é você trabalhar na questão de diretrizes, da universalidade. O que quer dizer isso? Hoje, a questão da saúde é questão social. Saúde é questão social. Então, todas as pessoas, todos os cidadãos têm acesso à saúde. Então, você traz sobre o prisma da universalidade. Você também tem o prisma da descentralização. Antes da Constituição de 88, a questão da saúde era apenas de interesse da Previdência Social. Hoje não. Hoje nós temos a União, os estados e os municípios compartilhando desse compromisso e dever com a saúde. Nós temos também a integralidade, que é uma das diretrizes do SUS. O que quer dizer isso? Que deve-se pensar em saúde, mas desde a sua prevenção, passando pela sua prevenção e tratamento. Então, se pensou nessa integralidade para alcançar nós, cidadãos, da sociedade. Falando de algumas novidades e de interesse das pessoas portadoras de câncer, em 2012, exatamente a Lei 12.732, de 22 de novembro de 2012, que entrou em vigor no dia 23 de maio de 2013, ela traz um prazo para início do tratamento daquelas pessoas portadoras de câncer. Então, esse início e um marco máximo de 60 dias. Então, a partir do momento que se tem um diagnóstico desse câncer, dessa neoplasia, é necessário o início do tratamento. E se instalou também o SISCAM, que é o Sistema de Câncer. É um sistema que vai
ter anotações únicas, né, tanto dos estados, dos municípios, do próprio governo federal, dos casos em que temos pessoas com câncer. Então, tudo é registrado no Siscam, tá? E esse início de tratamento se dá a partir do diagnóstico. Então, hoje nós já temos uma preocupação do governo com a celeridade para que se possa tratar o mais breve possível a neoplasia. Nós sabemos que tempo para aquelas pessoas que estão com esse problema de saúde, ele é realmente precioso. Então, nós temos essa lei que garante. Então, para verificação, monitoramento desse sistema, desse prazo, nós temos aí os dados incluídos no sistema, que nos dão uma garantia desse cumprimento de início de tratamento em até 60 dias. E nós sabemos também que hoje a participação social como fiscalizadora também para a efetividade dessas garantias legais, né, se dá através dos conselhos municipais de saúde e também nós, cidadãos, né, você que está aí, né, você tem também o telefone da ouvidoria do Ministério da Saúde, que é o DISC 136. Então, nós podemos também monitorar, fiscalizar esse início de tratamento. É importante nós, enquanto cidadãos, você que está aí, verificar realmente o cumprimento desse prazo. Esse prazo é início de tratamento, também já incluindo o início da quimioterapia, radioterapia. Então, todos os tratamentos estarão ali indicados para aquele tipo de neoplasia. Você tem direito, nesse momento delicado de sua vida, enquanto portador de câncer, ou então tendo algum parente ou dependente que tem essa doença, ao levantamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É uma garantia do trabalhador, em que o empregador recolhe mensalmente 8% para o FGTS. Casos de levantamento, ou seja, saque, né, se dariam, né, por uma demissão imotivada ou então por morte, mas os portadores e seus dependentes que têm neoplasia podem fazê-lo. Ou seja, haverá o direito ao saque desse fundo de garantia por tempo de serviço, ou seja, as parcelas que lá estão depositadas. O que é necessário? É necessário que se tenha um laudo indicativo com o CID da doença, né, atualizado, né? Se for dependente, poderá o titular levar este laudo e também a declaração do próprio INSS de que aquela pessoa, né, que está ali sendo levada a documentação pelo titular, ela realmente é seu dependente. Então, é necessário que nós possamos ter conhecimento de que não só a pessoa portadora de neoplasia pode ter direito ao saque dessas cotas, né, dessas parcelas do FGTS, mas também os seus dependentes. Quem são os seus dependentes? São aqueles inscritos na Previdência Social. São os filhos, né, até 18 anos, ou então filhos inválidos, ou então maiores de 60 anos, que estão comprovadamente no seu imposto de renda e que dependem do titular, ou então aquela criança do qual o titular tem a guarda. Na mesma situação, terão direito os portadores de câncer, também aqueles que têm doenças graves em estado terminal, quem possui AIDS, ou então dependentes que tenham são portadores dessas doenças, poderão sacar o PIS, né, ou o PASEP, se for servidor público.
junto à Caixa Econômica, o PIS, o PASEP junto ao Banco do Brasil. Também levando o laudo atualizado com o código da doença, né, e todas as outras documentações complementares, quais sejam a carteira de trabalho, também a declaração do INSS, se for dependente. Nós temos que esclarecer que, se, por exemplo, uma criança é portadora de neoplasia e seus pais são trabalhadores, né, tanto a mãe quanto o pai, ele poderá sacar o FGTS, ou o PIS, ou o PASEP, tá? Então, será um saque com o mesmo dependente, desde que nós saibamos que aquele dependente esteja inscrito, né, como dependente do titular. Ou seja, tanto o pai quanto a mãe podem vir a sacar, levantar os valores. Não há um limite de levantamento de saque. Enquanto os valores tivermos depositados, tantos saques poderão ser feitos. Falando em direitos sociais, direitos previdenciários, também o portador de neoplasia, ele terá direito ao auxílio-doença se ficar afastado da sua empresa. Inicialmente por 15 dias, a empresa arca com os valores, né? E posteriormente o INSS. Então, o auxílio-doença, ele terá direito, desde que também levando a documentação, sempre o laudo, os exames atualizados, passará também por perícia e terá direito ao auxílio-doença enquanto permanecer nesse quadro de doença. Terá também direito à aposentadoria por invalidez, mas veja bem, somente se o trabalhador não tiver mais condições de laborar, ou seja, não tem mais condições de trabalhar de forma definitiva, permanente. Então, ele poderá se aposentar por invalidez. E um dado interessante é que esse valor da aposentadoria ele pode ser acrescido de 25% se aquele portador de neoplasia necessitar de cuidador. Então, se necessitar de cuidador comprovando ao INSS, ele terá acrescido a essa aposentadoria, o valor da aposentadoria por invalidez, mais 25%. Não tem prazo de carência. Tá? Temos também para aquelas pessoas que não têm condições de estar obtendo o benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, por não estar naquelas situações, mas nós temos a questão da renda mensal vitalícia, ou seja, amparo assistencial ao deficiente ou idoso, o benefício assistencial do LOAS, né, que é da Lei Orgânica da Assistência Social. Esse benefício, ele se dará quando o portador de neoplasia, ele não tem outra renda, ele não tem outro benefício. Então, poderá se valer dessa renda mensal vitalícia ou chamado benefício assistencial do LOAS, que é da Lei de Organização de Assistência Social. Ou seja, desde que comprovada que a renda mensal daquela família ou dele é inferior a 1/4 do salário mínimo, terá direito a receber esse benefício assistencial. Ou seja, também idosos, acima de 65 anos, e também pessoas com deficiência. Nós vamos falar um pouco sobre algumas dúvidas sobre o SUS, né, e o planos de saúde, planos privados. É necessário compreender que o SUS, como falamos anteriormente, ele tem aquela diretriz de universalidade, ou seja, o acesso de todos à saúde. E também a questão da descentralização. E aí nós podemos focar e colocar, ressaltando que
Se for necessário um tratamento fora da área, ou seja, daquele município que aquele portador de neoplasia está, se não há um tratamento adequado ou indicado, esse portador de neoplasia poderá fazê-lo em outro município, em outro estado, ou seja, por conta da chamada universalidade e descentralização. Então, os serviços indicados para esse tratamento poderão se dar ou dar continuidade em outro local. Tá? Com relação aos planos de saúde, nós sabemos que em 1998 temos regulamentado os planos de saúde a partir de 1998. Os anteriores a 1998, nós dissemos até que eles têm um limite de exames e tudo mais. É necessário que, ao contratar um plano de saúde, se verifique quais são os benefícios desse plano de saúde que a pessoa terá, né, os prazos de carência. Mas se for um contrato antigo de 1998, aí você já tem limitação de exames, né? No caso de pessoas portadoras de neoplasia, nós temos decisões junto aos tribunais superiores que são sensíveis, e muitas decisões no sentido de que o plano de saúde deve sim dar cobertura ao tratamento e ao exame, principalmente quando se trata de situação emergencial. Tá? Hoje não aceitamos, é proibido o chamado cheque calção. Não se pode mais deixar um valor anotado no cheque, né, como garantia, um cheque como garantia de um valor do tratamento. Tá? Então, hoje os tribunais eles são bem sensíveis, mas é importante que aqueles contratos, planos de saúde privados anteriores a 98, que haja uma adaptação, porque a partir de 98 a agência reguladora ela já traz uma fiscalização melhor para esses planos, né, ampliando mais os limites, ampliando mais os exames, né, os limites de exames. Então, é interessante você, enquanto usuário, observar isto. Quando houver um tratamento em que o portador de neoplasia já está, vamos supor, hospitalizado, o seu plano de saúde privado, ele tem cobertura e nesse tratamento determinado prestador de serviço a esse plano de saúde é descredenciado, vamos supor, determinado hospital é descredenciado e aquela pessoa, o usuário, lá está internado, não poderá o plano de saúde cobrar ou exigir, né, que o usuário pague por esse período em que ele permaneça nesse hospital descredenciado. Ou seja, é responsabilidade do plano de saúde cobrir todas as despesas. Até porque é uma situação de caráter emergencial e que não poderia ter sido prevista, né, pelo usuário, e o usuário já estava em tratamento e numa situação que eu coloquei internado. Então, o plano de saúde se responsabilizará. Se tenta fazer um acordo diretamente com o plano de saúde, plano privado, mas se não houver qualquer acordo, passamos à judicialização, ou seja, é necessário que se contrate um advogado ou então um defensor público para que se possa ingressar na justiça. Hoje nós temos ações de mandado de segurança ou ações que têm a chamada liminar, ou ações ordinárias, mas que têm a chamada liminar, que é justamente um pedido em que o juiz deverá apreciar em no máximo 48 horas. E em se tratando de saúde, aí nós temos a questão da urgência. Quando se fala de câncer de mama, nós temos que observar que a mulher acometida, ela tem que ter a sua autoestima, né, trabalhada, ou seja, observada. E nós sabemos que a retirada da mama, que faz parte da feminilidade,
da mulher, né? Ela atinge também o psicológico. Então, hoje nós temos também novidades com relação à simetrização, ou seja, há na lei um direito implícito da recomposição da silhueta, postura e autoestima dessa mulher. A simetrização, ou seja, a retirada de uma das mamas, né? E aí você vai fazer a reconstrução mamária, mas se pode também atingir a outra mama para se adequar, ou seja, haver essa simetrização para que se tenha aí uma recomposição da própria silhueta, né, do visível, para que haja uma autoestima desta mulher. Então, nós temos a Lei 12.802, de 24 de abril de 2013, que ela garante essa reconstrução no mesmo tempo cirúrgico quando há indicação médica, ou seja, não só a reconstrução da mama que foi retirada, mas também fazer a simetrização com a outra para que se possa ter uma visão mais feminina, uma postura, né? E trazer essa autoestima e novamente valorização para a mulher. Então, trabalhar o psicológico, isso já está íncito na lei com relação à simetrização. Esse é um dado muito interessante para que nós possamos ter conhecimento e exigir nesse momento. Agora, desde que haja também a indicação médica, né, para que se possa fazer essa reconstrução mamária e ter essa simetrização adequada para trazer essa autoestima a você que está passando por essa situação essa situação de doença, mas que com certeza, com todos esses tratamentos, com essas leis garantidoras, podemos ter amenizado e também avançar, né? Ou seja, trabalhar essa autoestima para que nós possamos, para que você também possa superar o câncer. Outros direitos que nós podemos alertar a você é justamente a questão da isenção do imposto de renda dos portadores de neoplasia. Isenção do imposto de renda da aposentadoria, ou seja, uma vez aposentado por invalidez em decorrência da doença, não poderá ser descontado o imposto de renda. Ele é isento. Então, você receberá todo o seu rendimento, sem qualquer desconto tributário. Também nós temos que ressaltar que a isenção do imposto de renda, ela é retroativa até 5 anos do diagnóstico. Ou seja, você poderá obter, inclusive, os valores retroativos, né, porque retroage até 5 anos do diagnóstico, tá? Outro dado que nós temos aqui, que é direito, é a quitação do financiamento da casa própria, né? Ou seja, o sistema de financiamento habitacional. Se você comprou uma casa própria e financiou, você tem que observar que, geralmente, nesses contratos, há o seguro. Esse seguro, ele prevê a quitação ou por morte ou por invalidez. E aí, nessa invalidez, é que você poderá solicitar o seu direito, quitar a casa própria, uma vez que comprovada a doença e que realmente você não estará mais apto para laborar e que já está aposentado ou aposentada por invalidez. Já o seguro, ele irá quitar o remanescente dessas parcelas. Então, fique bem atento para isso. Então, observe que todo contrato de financiamento é regra geral.
a um seguro garantidor, pela morte do contratante, né? Ou então em caso de invalidez. E se você está no caso de invalidez comprovada, você pode obter o benefício dessa cláusula contratual e aí quitar a sua casa própria. Tá? Temos também que falar sobre a questão tributária do IPI, Imposto sobre Produtos Importados, né? Temos também o IPVA, temos também o ICMS, e na compra de carros poderá ser isento de impostos, né? O IPVA, o próprio ICMS ou o IPI, né? E esse veículo, vamos falar diretamente a você que está passando por uma situação de neoplasia, né, ou câncer de mama, e que nós sabemos que há, após a retirada da mama, uma limitação física, que você não pode fazer esforços, né? Então, a partir desse momento, você terá direito à adequação do veículo. Então, veja que o esforço não poderá ser feito, a aquisição do veículo deverá ser readaptado para que haja menos esforço. Então, nós temos os veículos que não são manuais, porque não é contraindicado, então você vai ter direito a um veículo automático ou então um veículo hidráulico, aquele que não se tem que fazer esforço físico, principalmente nos braços. Então, esse veículo ele é readaptado. E nesse momento você pode solicitar a isenção desses impostos, tá? Mas aí vai um alerta. Você não poderá vender esse carro ou esse veículo durante 3 anos, senão você vai pagar o imposto de que ficou isento. Então, você deverá perdurar, ou seja, permanecer com o veículo durante 3 anos. Então, quem tem neoplasia, principalmente se em decorrência da doença houver alguma limitação ou deficiência, poderá obter a isenção dos impostos incidentes sobre o veículo. Aí você tem o IPI, ICMS, o IPVA também. Lembrando, como disse, não poderá se desfazer, ou seja, alienar esse veículo durante 3 anos. Senão, você pagará o imposto de que inicialmente foi isento. Se você contratou um seguro de vida, você deve observar, a partir do momento que você teve conhecimento da doença, você deve buscar verificar nesse contrato, né, se há a cláusula de invalidez, né? Também você poderá solicitar que seja efetuado o pagamento desse seguro, uma vez comprovado que você está com neoplasia. E, enfim, é importante dizer que qual a situação, são dúvidas até recorrentes. No momento em que contratei o seguro, veio uma pessoa perguntar, contratei o seguro e não tinha conhecimento que era portadora de neoplasia. Somente 10 dias após tive conhecimento, foi diagnosticado e aí passei a fazer o tratamento. Nesse caso, eu tenho direito a receber? Você tem direito, sim. O diagnóstico, você só teve conhecimento após a contratação do seguro de vida. Veja, não interessa se a neoplasia já estava avançada, mas a partir do momento do diagnóstico, que foi após a contratação, você pode sim buscar esse pagamento do seguro por conta dessa cláusula. Caso contrário, se houver negação ou negativa de pagamento do seguro, do valor do seguro, você pode judicializar,
ou seja, contratar um defensor público ou um advogado para que ele possa buscar os seus direitos na justiça. Tá? Então, eu quero deixar claro que se no momento da contratação o portador de neoplasia não tinha conhecimento do diagnóstico, não poderá ser considerada doença pré-existente. Só a partir do momento do diagnóstico e tratamento é que se poderá dizer que ele teve o conhecimento e a partir disso, se ele contratar após o diagnóstico e o tratamento um seguro de vida, aí realmente ele não terá direito de receber, porque aí caberia a alegativa de doença pré-existente. Mas, se ele contratou e naquele momento ele desconhecia, não havia um diagnóstico e nem ele estava em fase de tratamento, não poderá a seguradora alegar doença pré-existente, mesmo que a neoplasia já esteja em estágio bem avançado. Hoje, 62 milhões de usuários de plano de saúde privado nós temos no Brasil. E nós queremos alertar para a questão da negativa de cobertura. Essa negativa tem que ser feita por escrito pelo plano de saúde no prazo de 48 horas, tá? Para que se possa, inclusive, reivindicar os direitos e a judicialização, se for o caso. O cheque calção, como eu falei, que é um cheque dado em garantia, ele é proibido. Então, proibição do cheque calção. As diferenças de diárias, como comentei anteriormente, se estava o paciente internado e de repente houve um descredenciamento de uma empresa, de um hospital, daquele plano de saúde, não poderá o usuário receber o ônus dessa situação administrativa. Ele poderá permanecer usufruindo do benefício, do tratamento e não poderá o plano de saúde exigir as diferenças de diárias. Isso cabe ao plano de saúde arcar com todos os ônus, tá? Outra, nós temos a Lei 12.653, de 28 de maio de 2012, que trata sobre as exigências burocráticas ou negativas de atendimento em caso de urgência e emergência, trazendo inclusive penalidade, crime de detenção de 3 meses a 1 ano e multa em caso de negativa de atendimento emergencial, tá? E também em caso de exigências exageradamente burocráticas que cause extremo dano ao usuário. Tá? Então, vamos deixar bem claro isso, mais um alerta para que a gente possa fazer as nossas reivindicações, né, e conhecer. É importante termos conhecimento também do Código de Ética Médica, né, a Resolução 1931 de 2009, e aí nós vamos ter alguns direitos dos pacientes. Deles, que destacamos, é o direito de ser informado, o diagnóstico da doença, ter acesso aos seus prontuários, saber qual o tratamento que deverá enfrentar. Então, tudo isso é direito do paciente. O médico, por sua vez, ele tem o dever de informar como se dará esse tratamento, como será submetido o paciente, a que tipo de tratamento, medicações, e o paciente deverá ter conhecimento pleno de tudo que irá enfrentar. O direito também à segunda opinião, a junta, a conferência médica, poderá o paciente pedir que um outro médico possa vir a analisar o seu prontuário, né, verificar os seus exames e ter acesso a uma segunda opinião. Tá? Ele também não pode ser submetido a um tratamento desumano ou inútil. Ou seja, o paciente tem direito
e também deve opinar a que tipo de tratamento ele deverá enfrentar, né? Então, nós temos que respeitar isso e devemos ter essa questão da lealdade, da ética médica, né? E o paciente deverá também ter conhecimento de tudo o que ele poderá vir a enfrentar em termos de tratamento, também quais são as alternativas que ele poderá fazer a escolha. Agradeço a você que está nos prestigiando, espero que tenha colaborado no sentido de trazer melhores informações a respeito dos direitos da pessoa portadora de câncer e para que você possa, a partir de agora, também ampliar, divulgar e ser propagador desses direitos a quem você conhece, porque é tão importante nesse momento em que se passa por uma situação de doença que possamos buscar os nossos direitos para pelo menos amenizar, e os direitos muitas vezes vêm de forma financeira, de forma ao melhor tratamento, um tratamento mais eficiente, mais célere e também visando a cura, né? E é importante que estejamos em sintonia, buscando tudo o que for necessário para a melhor qualidade de vida e também no esforço de que consigamos alcançar a qualidade também de tratamento e a cura. Eu quero desejar a você um excelente dia e também que tenha aproveitado essas informações. Muito obrigado e nos encontramos em uma outra oportunidade.